Baloec Talk, eu me chamo Samuel Zion e sou tatuador há 10 anos. Estou aqui para apresentar esse podcast. Vou apresentar o nosso convidado agora em seguida, que é o Giovanni Rigotti. E eu faço parte de um grupo chamado Baloec, né? Que a gente, com o intuito, junto com o Frater, que é um grande expert aí no mundo digital. E a nossa intenção, né, é abranger muitas empresas com desde o marketing, desde um posicionamento das empresas. E hoje a gente está aqui para entrevistar esse cara que faz parte aí da Baloec também. Então, apresentar vocês aqui, o Giovanni Rigotti. Te apresenta aí, meu irmão. Quero aqui agradecer, primeiramente, Samuel, a você, a Baloec, né, pelo convite. A gente está tanto aí participando aí fazendo parte aí do grupo, né, quanto participando aqui dessa entrevista aí para estar se apresentando aqui também, como que foi a nossa trajetória, como que surgiu a nossa metodologia aí, né? Exato. O Giovanni ele faz parte também da Baloec, nós como sócios. E eu venho me destacando também, buscando bastante a parte do empreendedorismo, além da tatuagem. Tem uma agência, né, de tráfego pago direcionado para clínicas, que é a Aura Lumina, e também com a Baloec, né, estamos fazendo essas parcerias, construindo, pegando todas essas empresas e alavancando elas, né, de alguma forma. Então, tu como fazendo parte, né, meu irmão, desse grupo, eu gostaria que tu me falasse assim como que tudo começou, né, para ti. Então, Samuel, eu desde os 15 anos, né, trabalho na área da beleza. E aí, como trabalhando nessa área, a gente aprendeu a entender muito de pessoas. Claro. A gente trabalhava lá a questão da identidade visual, né? Que é muito importante, você estar bem apresentado Sei. e tal. E durante essa experiência, cara, eu entendi que comecei a fazer, na verdade, né, consultorias em anexo. Aquela consultoria tradicional que vai lá, faz a prospecção, né? Faz ali aquele atendimento e faz o briefing e tal. Sim. E vê lá os gaps, e aí trabalha ali processos, pessoas, gestão. E aí eu pude perceber o que no mundo corporativo, aí eu tive as duas experiências, como pessoa e com empresas, entendeu? Onde eu vi que nem sempre o melhor era o que mais vendia. Exato. Então, hoje, você que é um excelente profissional, você que vê que você é melhor que muita gente, mas não tem conseguido vender, então essa entrevista aqui vai ser para esse tipo de, vai ser para você, entendeu? Porque nem sempre o melhor é o que mais vende, mas sim o que melhor se apresenta. Então, tanto Perfeito. como pessoa, como as empresas. E hoje a maior dificuldade que tem é você saber se apresentar. Perfeito. Perfeito, muito bem colocado. E então eu gostaria que tu explicasse assim um pouco de como que funciona, né, essa metodologia, né, como que tu chegou até ela. Se puder explicar, né, pro público que está nos acompanhando. Claro. A minha trajetória, Samuel, no empreendedorismo, eu comecei cedo, né? Sim. Então eu tive uma longa história aí onde eu passei por vários setores, não só da beleza, mas também trabalhei com vários outros tipos, né, de segmentos e nichos. Uhum. Então, com tudo isso, eu fui assim vendo onde realmente nós tínhamos dificuldade como empreendedor. E também muitas vezes deu errado, sabe? Aquela questão de falir, Quebra. quebrar, entendeu? A empresa e isso aconteceu em mais de 25 setores na minha vida, entendeu? E aí o que que eu aprendi, cara? Que sem uma boa gestão e sem um posicionamento legal, cara, as pessoas não conseguem ter realmente os resultados que esperam, entendeu? Então, o que que eu percebi assim que primeiro a gente tinha que
que eu acredito hoje, cara, que assim, o empreendedor, ele passa muita dificuldade e às vezes o mais difícil é ele... Uma coisa muito engraçada que eu vejo, assim, cara, é uma pergunta até que tem bastante gente que faz, né? Quem é você? Uhum. Né? Que até tem aí alguns players aí que colocam isso, né? Quem é você e tal, né, cara? E hoje, e o que que o grande vendedor ele tem que fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer, isso eu aprendi em vendas, é você entender bem do produto. Claro. Então, quando eu não olho para dentro de mim, cara, quando eu não me entendo, e aí que tá o grande segredo, entendeu? Que as pessoas, quando ela entende o que realmente você é, o que realmente você faz e o que você pode entregar de valor, aí eu consigo se vender bem melhor, entendeu? Eu consigo falar dos meus valores para outras pessoas. Claro. Tu não vai chegar e falar que tu é... Por exemplo, no meu caso, que sou tatuador, eu não vou chegar, sou um tatuador. Eu vou me apresentar, olha, eu transformo peles, eu não faço só uma tatuagem, eu faço um trabalho além da pele. É, por trás do tatuador tem o Samuel, né? Exato. Então é Perfeito. isso que hoje as empresas perceberam que hoje 90% quem tem uma cara, um rosto, né? Se tu pegar as grandes marcas, todos tiveram um grande rosto por trás. Exato. Você pega aí a própria Apple, né? Teve Steve Jobs. Você pega todas, né, as grandes aí tem sempre o cara que a própria Tesla aí, né, que está se destacando, tem o Elon Musk. Elon Musk. E o Elon Musk foi engraçado, que no início ele não aparecia muito, né? Ele era dos bastidores, né? Mas ele percebeu que depois que ele começou a aparecer e tal, e mostrar o rosto, cara, que pessoas compram de pessoas, né, cara? Exato. Eu vejo assim hoje, Samuel, o empreendedor, cara, ele por muito tempo, assim, eu vejo assim, elas passam assim uma dificuldade hoje, principalmente pela nossa cultura, sabe? Claro. Ele é muito mal compreendido. Hoje, infelizmente, no Brasil, o empreendedor muitas vezes é visto como vilão, entendeu? E eu acredito, e isso é uma certeza que eu tenho, que nós podemos ser herói, cara. Porque eu acredito o seguinte, que quem pode fazer a diferença no mundo são os empreendedores, pessoas empreendedoras, mas desde que se posicionem. Claro. Porque tem muita gente que é boa e isso tu coloca para todos os setores, não só no empreendedorismo, como na política, como na religião, entendeu? Muitas vezes as pessoas boas, elas ficam acanhadas, entendeu? Não E se aí, mostra. como diz o ditado, né? Eu não me preocupo com o barulho dos maus, né? Mas sim com o silêncio dos bons. Exato. Martin Luther King, viu? Fazer. Isso. Exato. Vai. Muito bom, meu irmão. Muito bom. Quero te fazer mais uma pergunta aqui. O que tu acredita que o teu método hoje ele pode transformar, né, essas empresas e essas marcas, né, com esse conhecimento vasto que tu tem? Hoje o nosso método eu tentei simplificar, sabe? Quando eu vi essa questão que eu te falei antes ali sobre eu perceber essa questão da apresentação, né? Que pessoas talvez muito boas no mercado, pessoas com produtos e serviços de excelência, sabe? Mas perdendo para aquele cara que tinha um serviço bem inferior. Então eu percebi o quê? Que isso tudo precisava o quê? De ter um bom posicionamento. Claro. Então, aonde eu criei a minha metodologia, que hoje eu simplifiquei ela em 3 passos. Que o primeiro é a extração, que é extrair aquilo que há de melhor no Samuel, sabe? Que é extrair ali a tua identidade, Essência. a tua essência. Hoje nós temos 2 tipos de identidade, na verdade. Tu tem algo que é a tua essência, que é aquilo que quando tu foi criado, né, tu veio com aquilo ali já está impregnado desde genética, de coisas que você já veio tem muitos que acreditam aí na centelha divina, aham. o todo, ou Claro. para muitos o Criador, Deus, né? Então, tu já veio com isso dentro de você. Claro. E isso que eu acredito, entendeu? E tem o outro tipo de identidade que é aquela que foram moldando você. Aquilo que tu passou, aquilo que, o Samuel tinha um dom, mas de repente alguém chegou para tu e falou assim,
Ah, Samuel, não é isso que tu vai fazer. E isso talvez foi ofuscando isso, sabe? Claro. E aí o Samuel foi se tornando uma outra pessoa e criando uma outra identidade. Então, isso hoje, e hoje a gente vê assim muitas pessoas falar, né? Ah, quem eu sou, tal. Só que a gente só descobre quem realmente a gente é quando, primeiro, a gente olha para dentro da gente, sabe? Começa a olhar para aquilo que realmente faz sentido. E outro, quando a gente começa a estudar sobre como que eu me comporto, qual que é o meu dom, entendeu? E Claro. aí que você cria essa identidade e através dessa identidade bem consolidada e que nem eu falo, a gente tem que buscar por algo autêntico, né? Que é aquilo que realmente você veio aqui para fazer. E aí a gente começa a ter resultado. Se você pegar até um exemplo que eu sempre dou, sabe? Você pegar a historinha do Patinho Feio, você pega a história do Rei Leão, a história do Dumbo, todos eles tinham crise o quê? De identidade. Porque eles achavam que aquilo que eles viam como defeito neles, eles não acreditavam que aquilo ali podia ser algo diferente, sabe? Claro. E aí quando eles descobriram realmente qual que era a identidade deles, a essência, foi aonde eles conseguiram ter sucesso, sabe? E isso é muito legal. Então, primeiro passo que a gente faz, a gente vai o que olhar para dentro de você, extrair aquilo que o Samuel é, extrair aquilo que você veio realmente para fazer. Aí a gente trabalha também a questão dos arquétipos, né, que é onde a gente pega, faz ali o estudo. O arquétipo também é algo muito, às vezes, falado, né? Ah, tem que ver o meu arquétipo. Só que eu vejo assim, as pessoas, elas fazem essa questão do arquétipo de forma ao contrário. Elas às vezes olham, qual o público hoje está na moda e o high ticket, né? Qual o público que eu quero atender? E aí fala, eu tenho que ser o arquétipo do mago, não sei o que e tal, né? Só para quem não sabe, os arquétipos são 12, né? Foi um estudo, né, da psicologia aí por Carl Jung. Claro. Então, onde explica a nossa personalidade. Então, isso é algo que todos nós temos os 12. Sim. Só que geralmente nós temos os predominantes. Então, com um teste que a gente faz, a gente consegue detectar qual é os teus arquétipos dominantes. E o arquétipo também, ele é muito assim. Ele é a questão do teu momento de vida, sabe? Claro. Então, conforme ele é uma transição. Então, conforme o momento que tu tá agora, tu vai estar o arquétipo. E aí que eu falo que as pessoas erram. Ela escolhe um arquétipo, né? Claro. E não, é o arquétipo que você tá no momento. Sim, se ela tá vivendo a verdade dela e ela vive aquele arquétipo que ela tá ali naquela verdade, ela vai faturar mais. Em vez de Sim. tentar buscar um arquétipo para tentar vender mais, né? Sim. Porque ela tá vivendo, vamos dizer, uma mentira, tentando fazer um personagem, né? Sim. Tentando viver um personagem para conseguir prosperar, só que ela tá incongruente, né? Dentro dela é uma coisa, Com certeza. vivendo outra, né? Porque hoje, se tu analisar, a maioria das pessoas se frustram no que fazem por conta disso, por vestir máscaras. E aí a máscara tu não consegue sustentar por tanto tempo. Exato. Então, quando tu vê, aí o cara entra lá em burnout, entra não sei o quê. Por quê? Porque tu não tá tendo a tua essência, sabe? Claro. Tu tá em disfunção, eu costumo falar, sabe? Que é aquilo que tu foi criado. Eu costumo dar um exemplo de uma máquina, por exemplo, de cortar cabelo, né? Uma máquina de cortar cabelo, ela foi feita para quê? Para cortar cabelo, é óbvio, né? Óbvio. Você pega os animais. Os animais, quando uma pomba, ela tá na essência dela, porque ela tá realmente fazendo o que ela veio para viver. Claro. Então, você pegando uma máquina, você pode pegar até um tablet, um computador. Quem tem o maior interesse que esse tablet aqui dê certo, que ele seja bom da forma que ele foi, mas para isso ele precisa fazer. Imagina se um tablet tivesse crise de identidade. Não ia ter como, né? Entendeu? Então, assim, e geralmente quem tem a maior, não falo preocupação, mas o maior interesse, sabe? Porque ele dê certo é o próprio criador dele. Claro. Porque ele criou isso para ele cumprir essa função. E o que acontece com nós hoje? Nós às vezes queremos fazer tantas funções, né? E aí não acreditamos naquilo pelo qual fomos criados. Exato. Eu acredito que cada um tem... Nós não fomos feitos por acaso, sabe? Exato. Nós temos cada um a sua missão.
Concordo. Perfeito, meu irmão. Muito bem colocado. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Qual foi o grande momento de virada, assim, dentro da tua vida? Aí eu tenho algo assim que às vezes muitos aí vão discordar, mas pra mim, cara, é até algo que talvez se eu falar e não te explicar, tu não entenda. Mas pra mim é a morte. Caraca. Sabe por quê, Samuel? Nós acabamos de falar de identidade. Uhum. A versão que tu tem hoje, ela te trouxe até aqui, cara. Só que aí eu tô falando da morte da tua versão, entendeu? Jesus, ele fala o quê? Pegue a tua cruz e siga-me, entendeu? Cruz, ela significa o quê? Morte? Ela significa morte, é a simbologia da morte, entendeu? Então é impossível você hoje seguir a Jesus se você não morrer. Até tem uma conversa, né, de Jesus lá em João 3, lá que fala sobre Nicodemos, né? Nicodemos era um mestre da sinagoga. Uhum. E aí ele pergunta, né, o que Jesus tinha de especial? Daí Jesus fala assim, não, quem não morrer e nascer do Espírito, não... Então aí ele fala, mas como que alguém vai entrar de novo no ventre, né? E morrer? Mas não é, isso é uma morte que do velho homem, entendeu? Uhum. E aí nós temos que ter dois cuidados. Primeiro morrer e depois cuidar para o velho homem não voltar. E isso também é no empreendedorismo, sabe? A tua versão, aquela que tem escassez, aquela que não acredita em você, aquela que muitas vezes procrastinador, né? Se aquilo ali, tu tem que matar essa visão para você nascer uma nova. Entendeu? E isso foi uma das maiores viradas para mim quando eu entendi isso. Porque assim, eu tava falando de identidade ali, não sei se tu assiste série. Um pouco. Um pouco. Eu não gosto muito, que eu acho uma perca de tempo, sabe? Mas quando Sim. eu assisto com o intuito de pegar os insights. Claro. E ultimamente eu assisti a Prison Break, já ouviu falar, não? Ah, eu assisti por Você causa da assistiu? tatuagem, Ah. né? Então ali tinha um personagem chamado T-Bag. Ah, sim, sim. E o T-Bag, uma vez, ele, ali na história, surgiu uma oportunidade dele entrar na Gate, né? Aonde ele incorporou ali um cara chamado, como que é? Cole Pfeiffer. Cole Pfeiffer, Uhum. né? Que era o melhor vendedor da empresa. E aí, de repente, ele juntaram lá uns grandes investidores e ele teve que fazer uma apresentação. E ele fez uma das melhores apresentações, cara. Ele fez todo mundo chorar. Porque ele realmente, ele incorporou aquilo ali, sabe? Aí durou uns minutos ali, tal, aconteceu um imprevisto lá e foi preso. Aí quando ele tá dentro do camburão, ele fala assim, nós somos prisioneiros da nossa identidade e vivemos em prisões que nós próprios criamos. Caraca. E quando ele falou isso, eu falei, cara, é isso, mano. Então, quando eu crio uma identidade forte, quando eu vejo que a minha identidade ela influencia no meu comportamento, naquilo que eu faço e, consequentemente, nos meus resultados. Eu falei, cara, então é simples. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que morrer essa nossa versão e nós temos que incorporar a identidade Claro. para quê? Para nosso resultado mudar. Se nós continuar como nós estamos, cara, é que nem diz aquele ditado, né? Quem quer ter novos resultados fazendo a mesma coisa, né? Fica impossível. Exato. É insanidade mental, É né? sanidade mental. Perfeito. Deixa eu tomar uma. Bom, vou te fazer mais uma pergunta agora, meu irmão. Como não desistir no meio do caminho, em meio aos desafios que aparecem? Eu falo assim, eu disse lá no início, né? Eu já passei por várias falências, assim, né, financeira, né? Claro. E a desistência, ela é mental e não é porque eu vejo assim, se você olhar para a tua circunstância, você desiste. Agora, quando você realmente olha para sua visão, cara, é o que eu descobri, entendeu? A minha visão, ela é muito mais importante que o que eu vivo agora, sabe? Uhum. Porque é o seguinte, se tu passa uma dificuldade agora, mas tu olhar para aquilo que tu lá na frente te espera, então tu não desiste nunca.
Então eu falo assim, primeiro você tem que ter uma visão extraordinária de futuro e de mundo, sabe? E isso é a diferença para maioria das pessoas que eu conheço, cara. A pessoa que ela é pessimista, que ela olha, fala, cara, e ela olha o lado errado, sempre o lado ruim, sabe? E aí eu quero aqui dar mais uma referência bíblica, né, cara, que É. Josué e Caleb, quando chega à Terra Prometida ali, né, que Moisés envia 12 espias. E aí todos vão lá e aí o 10 vem e fala, cara, é impossível, lá só tem gigante, as frutas até são boas, a terra é boa, só que o que que acontece? Os caras gigantão, mano, vão matar todos nós, entendeu? A pau. Agora, quando o Josué e Caleb chegam, eles falam assim, cara, a terra é boa, ela mana leite e mel, e eu acredito que com a força de Deus nós conseguimos conquistar, entendeu? Então a visão dos caras, pra você ver como que a visão manda muito, porque eles tiveram visões diferentes. Então, quando eu tenho visão, eu crio isso dentro da minha mente. Segundo, eu tenho que acreditar na minha visão, porque eu falo assim, se não, tu não tem convicção, cara, então tu não acredita, entendeu? Convicção é aquilo que tu sabe que vai acontecer. Não, isso aqui é possível, entendeu? Isso aqui vai acontecer desde que eu faça o que tem que ser feito. Claro. Então, os caras primeiro tiveram a visão, segundo, eles tiveram convicção que tinha como, sabe? E a terceira coisa, eles tiveram ação estratégica, entendeu? Que daí é o como, né? Como nós vamos ganhar essa terra, né? E foram os únicos dois que entraram na terra. Caraca. Isso, pegando isso que tu falou, hoje eu vivo uma vida como tatuador bem similar ao que tu falou. Eu lembro que quando eu comecei, um dia eu escutei um cara falar: se tu escutar, né, tu fazer uma reprogramação mental, escutar, escrever aquilo que tu quer viver, que é a visão que tu passou agora, Sim, tu vai. Cara, hoje a vida que eu levo como tatuador, eu botei toda a parede do meu quarto, eu sou um tatuador de sim, sucesso, eu botei referências de fotos do que eu queria me tornar. Então hoje eu tô vivendo essa vida, só que sim. foi uma escolha de visão. Agora, se eu olhasse tudo o que eu passei, essa trajetória, e eu olhasse para os desafios, eu não teria chegado onde eu tô hoje. Se eu tivesse botado esse pessimismo que tu falou, né? Sim. Eu falo assim, hoje tem uma coisa que você não pode perder, que se chama esperança. Na década mais ou menos aí de 50, os cientistas fizeram um estudo nos Estados Unidos. Não sei se tu já viu falar, foi até um estudo muito comentado pela crueldade, sabe? Que eles pegavam ratos de laboratório e colocavam dentro de uma caixa de vidro com água. Aí largava o ratinho ali e deixava para ver e cronometrava quanto tempo eles conseguiam nadar até morrer. Então ali, uma média ali de 5 a 15 minutos, o ratinho morria. Aí o cara, isso aí é uma pesquisa bem mais, mas eu tô resumindo aqui, sabe? Depois ele pegou e teve uma segunda ideia. Ele colocava os ratinhos ali, e aí quando ele via que eles já estavam mal ali, quase morrendo, alguém ia lá, pegava ele e tirava pra fora. Ia lá, secava e tal. Cara, depois quando ele largava de novo o rato, teve rato que ficou 80 horas, mano. Cara, porque aí ele tinha uma esperança que alguém fosse Ele tirar ele. esperava que, e ele tinha convicção que a qualquer momento, alguma Alguém. mão salvadora ali poderia tirar ele dali, Caraca. entendeu? Então, por isso que até Jesus falou, né? Que permaneça a fé, a esperança e o amor. Se tu não tiver esperança, cara, então é isso que nos leva, né? A persistir, a não desistir, essa visão que eu te falei. A visão é muito legal, né, cara? Porque eu falo assim, tudo primeiramente é criado dentro do nosso cérebro. Então, tu cria ali, só que tu fala assim, cara, eu tenho uma visão top e tal. A gente tava falando agora de frequência, né? Claro. E a frequência, ela não é nada mais do que a visão. Por quê? Porque eu tenho a visão das coisas legal. Por exemplo, eu antes de vir para Floripa mesmo, eu criei a visão minha de vida ideal, entendeu? Que eu quero aqui. Então, mesmo eu voltando antes de vir para cá, para onde eu morava, onde ali é outra realidade, mas o que que me mantinha motivado? Eu fazia todo dia de manhã o meu ensaio mental, vendo, entendeu? Aquilo ali como se já tivesse realizado. E aí a minha energia, a minha frequência voltava de novo, para não deixar eu cair, entendeu? Porque senão, amanhã não deu certo o negócio, aqui não deu outro, tal. Amanhã não vou mais, entendeu?
E aí muitas pessoas hoje deixam de viver o extraordinário por conta disso, porque eles não querem, por qualquer coisinha que acontece, o cara desiste, cara. Exato. Ah, eu ia morar em tal lugar, cara. Ah, não, mas aconteceu isso e isso e... Ah, não vou mais, entendeu? Então ele fica procrastinando ali e Exato. aborta muitas missões ali, por quê? E talvez ele teria um futuro extraordinário, né? Exatamente. Caraca, meu irmão. Caraca. Eu tenho um exemplo assim, eu tatuei há poucos dias um cliente e ele, quando foi se tatuar, ele falou que queria ser bombeiro. E aí eu trouxe uma canalização, cara, vamos colocar uma águia em cima, como se trouxesse a ideia de ser um bombeiro, né, que usa helicóptero e um leão como se fosse da terra. E agora há poucos dias ele foi fazer por dentro da perna o Poseidon, aí a água. Pois não é que o cara passou na prova e se tornou um bombeiro? Então é quase o que tu falou, uma lei da atração, como todo mundo quase Sim. conhece, né? Essa semana eu tava falando pra uma pessoa, eu falei, a lei de atração não é nada mais que fé, né? Exato. Fé é trazer a existência que não existe. Uma vez eu tinha uma conhecida minha que ela falava o seguinte, cara, ela tinha a filha dela nas drogas. Uhum. E aí ela falava assim, cara, eu vejo minha filha aqui na minha casa, sem usar nada e tal, e aí ela era evangélica, né? Ela falava assim, e vejo pregando e tal, a mensagem de Deus e coisa. E aí ela contava isso no momento presente, contando como se eu estivesse contando aqui pra você. Claro. Aí muitas pessoas falavam assim, cara, mas você não tá mentindo? Ah, eu acabei de ver fulano ali, tá lá na boca, tá se drogando e tal. Aí ela falou, não, isso aí eu tô profetizando, entendeu? Eu tô Profetizando. falando aquilo que eu já tenho certeza que vai acontecer. Então hoje, cara, durou um tempo, a filha dela se libertou das drogas, tá lá, é pregadora do evangelho, então, assim, é o poder que, mas é para poucos, entendeu? Não é todo Claro. mundo que só voltando um pouquinho aqui na visão, cara, uma coisa também que queria deixar um insight, a visão, nossa visão, por que que tem muitos que falam assim, ah, nós não podemos compartilhar com muita gente, né? Porque nem todo mundo tem a mesma visão que você. Hoje, quando nós tratamos de negócios e apoio, as primeiras pessoas que você quer que te apoie é as pessoas que mais te amam, entendeu? É, Só que a visão dela é totalmente diferente, a visão é sua. claro. E às vezes você vai falar para ela, ela não vai entender. Então, nesse momento, às vezes ela vai te até desanimar, né? Ah, vou embora pra Floripa. Não, cara, você tá louco? Vai pra lá, entendeu? E é assim, é assim. E aí tu começa. Por quê? Porque a pessoa não teve a mesma visão que você. Então isso é Exato. normal. Então a gente precisa aprender isso. Que nem todo mundo vai ter a mesma visão que você. Parabéns, meu irmão. Exatamente. Sensacional. Vou te fazer mais uma pergunta aqui. Daí depois a gente segue aí um bate-papo. Qual a mensagem você deixaria, né, de toda essa experiência, assim? O que tu deixaria para as pessoas, né, sobre toda essa experiência? Mensagem que eu tenho, cara, pra todos, assim, são assim: a vida é curta demais, Samuel, pra gente viver mediocramente, sabe? Sim. Hoje tem muitas pessoas que elas entraram num conforto, entendeu? E aí elas não querem sair dali e elas talvez não querem mudar e não alcançam o extraordinário por conta disso, cara. Porque elas decidiram que pra elas daquele jeito tá bom, sabe? Uhum. Então é duas coisas que eu falo assim, você, cara, nasceu pra dar certo, sabe? Você nasceu pra ser, para ter o melhor de tudo isso aqui, pra usufruir disso aqui. E aí, porque que nem nós estávamos lá no evento lá, né? Por que que a experiência de quase morte é uma das mais transformadoras? Porque quando você passa por esse momento, você realmente cai a ficha, né, cara? O que que eu tô fazendo aqui? Exato. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu deixei de fazer aquilo, entendeu? Vergonha de fazer E isso, aquilo. vergonha disso, daquilo. Então, cara, faz aquilo que tu realmente veio pra fazer, cara. Seja disruptivo, entendeu? Seja diferente, não entre num comodismo.
daquilo que, me contenta e tal. E, cara, tu tem tudo para eu acredito assim que nós temos tudo dentro de nós, sabe? Qual que é a diferença? Muitas pessoas não sabem manifestar isso. Muitas pessoas não sabem acessar, sabe? Mas é só uma questão de olhar para dentro de você e você vai ver que você pode chegar aonde você quiser. Que nem eu disse sobre a identidade, você pode se tornar quem você quiser, entendeu? E aí os teus resultados vão ser diferentes. Faz sentido. Perfeito, meu irmão. É... Assim, dentro da tua metodologia, tem alguma história, né, que tu consiga trazer, que tu linka ela com as metodologias que tu traz, né, não sei, de alguém do passado, né, que tu Sim. consiga linkar? Eu quando eu te falei lá atrás que eu descobri nessa questão da apresentação, que nem sempre era o melhor que vendia mais, né? Nessas duas experiências, tanto de pessoas, né? Produtos e serviços, né? Como de empresas, eu fui estudar o que as grandes marcas, o que as grandes revoluções, o que, por exemplo, players hoje, né, na internet arrastam multidões que se tornam ali até tem alguns que até um fanatismo, né? O que as religiões têm, que as pessoas vão lá toda semana e aquilo ali vira, né? Então, a minha metodologia, ela foi feita através disso, entendeu? Então, primeiro ali que eu te falei, a identidade, né? A segunda é o posicionamento, onde a gente trabalha ali a identidade visual, que seria a minha logo, as paletas de cores, né, que eu uso, e isso tudo envolvido ali com aquilo que você é, que faz sentido, entendeu? Claro, Não um negócio que eu vou inventar da minha cabeça. claro. Então, depois a gente trabalha ali o inimigo, eu costumo falar assim, a pior coisa que tem é a gente ficar em cima do muro. Essa semana eu tava falando com um cliente dele, falou, cara, eu sou de direita, por exemplo, né? Uhum. E aí ele falou, e se eu falar isso e tal, e se eu expressar isso? Daí eu falei, tem dois pontos positivos. Eu falei, primeiro, quem é de direita automaticamente vai criar uma conexão contigo. E eu falei, e o segundo ponto, quem é de esquerda automaticamente já vai sair fora, entendeu? Exato. Então você já tira o curioso de lado e fala, cara, eu quero atender esse público e pronto. Então, as grandes marcas hoje, ela tem alguma coisa onde ela pega ali, onde ela vai, quem que é o culpado, entendeu? Por exemplo, você pega o Pablo Marçal, né? Vamos dar um Uhum. exemplo aqui. O Pablo Marçal, ele tem o quê? Ele tem ali, a gente chama de brand map, né? Que é um mapeamento do brand dele, onde ele tem ali a causa que ele defende, né? Que, o reino de Deus na terra, essas coisas. Aí depois ele vem ali, o inimigo dele, quem que é? O sistema. Uhum. É a escassez, é a religiosidade, entendeu? Uhum. Tudo isso aí são coisas que ele é o inimigo dele, entendeu? Então eu Claro. não quero gente desse tipo. E se vir, vai ser para mudar, entendeu? Entendeu? Aí ele tem ali o arquétipo dele, ali por um tempo foi o homem comum, depois ali na política, não sei se tu lembra ali, ele meteu lá o blazer azul e tal, tirou umas fotos, um posicionamento de governante. Governante. Só que assim também ele tinha aquela questão assim de, tô no meio do povão, entendeu? Ele se vestia como um homem Um comum. boné, É uma um camiseta boné e normal. tal. Uhum. Aí tem a questão da simbologia, né? Que ali, faz o M, é, é, ali vamos supor ali, ele tem lá a plataforma internacional, onde que é coisas o quê? Que as pessoas vai ligar, entendeu? A plataforma internacional de quem que é? Do Pablo. Faz o M, Claro. entendeu? É um Isso é bordão, a né? Um linguagem bordão. simbólica que a gente fala, né? Que a gente Claro. tem, hoje nós trabalhamos 4 linguagens, que é a verbal, a gestual, a textual e a simbólica. Então, tudo isso é um tipo, como que eu falo, como que eu me expresso. O político, por exemplo, né, tem ali as suas expressões, Sim. passar força, né? Agora mesmo nós tivemos ali o Donald Trump, né, que assumiu ali, né? Então, o que que a gente fez? Percebeu que há uma grande diferença, cara. Naquela a vez anterior dele, ele era mais sorridente, ele era um cara mais amigável, mais acessível, né?
E hoje ele tá posicionado totalmente diferente, um cara mais cara fechada, as vestes, os gestos, entendeu? Os símbolos que usa. Então, tudo isso passa uma mensagem do que realmente ele vai fazer no governo dele, né, cara? E ele já entrou com tudo ali, com os dois pés no peito mesmo, né? É. Então, tudo isso é uma. Então, aí você pega o Pablo ali, de novo, voltando aqui, né? Tem ali a questão de. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que o arquétipo, já falei. É o. Vamos ver se a gente lembra aqui. Vamos falar da religião, por exemplo. Uhum. A religião, ela pega aí. Hoje ela tem. A gente tem os rituais, né? Que é o culto ali, né? Santa Santa Ceia, Ceia, tem ali batismo, né? a. Aí tem a linguagem, né? O Pablo Titinária, tal, tal. A religião, por exemplo, tem uma mensagem, assim, que é bem legal da Igreja Católica, que fala domingo sem missa, semana sem graça, sabe? Então, assim, isso remete a que se eu não ir na missa, minha semana Vai ser sem vai graça. ser sem graça, entendeu? E tudo isso vai criando o quê? Vai criando, que nem nós estamos lá na Baloec, entendeu? Uma fraternidade, Claro. onde as pessoas são ali um grupo, né? Onde tem as mesmas coisas e tudo isso, cara, é onde você vai fixar isso na tua marca, entendeu? Se tu não criar isso, a gente fala assim que são 9 passos aí, né, de características aonde tu vai ali ter ali onde vai as pessoas hoje precisam de duas coisas. Ela precisa de se sentir pertencente àquilo ali e ela precisa de se sentir importante. Então, hoje, muitas empresas e plays e o que elas fazem? Eles fazem muito bem isso, entendeu? Fazem as pessoas pertencer e fazem se sentir importante. Quando você se Claro. sente valorizado, e é isso que nós estávamos comentando ali hoje sobre a questão do online, né? Onde muitas pessoas, tu passou ali o cartão, o Pix, ele não tá nem aí com você mais, né? Então, muitas promessas aí mirabolantes e tal, mas quando tu vai ver, não é nada daquilo que prometeram, né? Até esse é o meu slogan também, que é algo que a gente ensina para as grandes marcas, né? Que é lá, quebre as ilusões das promessas vazias e construam a realidade dentro de convicções, sabe? Então, Cara. assim, tem muitas promessas hoje que ali no dia a dia tu escutou ali, através também de outra coisa, a gente trabalha muitas narrativas, né? Da historinha que você conta sobre o que ali tu acredita. Só que tu vai ver uma promessa vazia, como o tigrinho, hoje é aquele gamer, né, cara, onde você ganha a partir do momento que eu tô perdendo. Então, são muitas coisas aí que você percebe que as pessoas caem ainda, sabe? Claro. Fique rico aí, vem aqui pra internet, fique rico em tanto tempo, cara. Cara, não existe coisa. Não existe milagre, Não sabe? existe, Não tô exato. falando que seja impossível, que não tem ninguém que tenha ganhado. Só que isso não tem consistência, sabe? Não tem ali aquela questão do. Por exemplo, ele pode dar certo por um tempo, mas dali um tempo, os caras, cara, isso aí é furado. Você mesmo pode ver quantas empresas, quantos grandes players aí que aparecem, né? Dão um boom. Cara, o cara é muito bom, não sei o que, de repente, cadê? Se eu hoje perguntar alguns aí, tu fala, cara, nunca mais vi falar. Exato. Porque não tem aquilo que a gente ensina, entendeu? Que realmente é uma marca bem posicionada, onde você constrói uma coisa sólida. Claro. E é isso que vale a pena. Sensacional. A própria Baloec, ela traz essa premissa de somos um, né? De a gente vai, claro, tem a cúpula ali, né, que são os sócios, só que a gente tenta aproximar essas pessoas da gente, né? Não afastar, não, agora eu sou maior, eu sou melhor, não. Sim. A gente é um. Então, eu tenho uma frase que eu trago comigo que é: se tu quer ir rápido, tu vai sozinho, mas se tu quer ir longe, vai junto, vai acompanhado. Então a gente crescendo, né? Eu acredito que e vai longe. Essa frase, ela faz muito sentido, né, cara? Porque hoje eu falo assim, se tu cortar uma mão, tu vai fazer falta, não? Vai. Então, na vida, nós temos duas coisas. Nós temos energia, só que tem algo que é muito mais importante, que se chama sinergia. Que é quando você consegue juntar um grupo, sabe?
com aquele mesmo propósito e aí você vai, entendeu? E aí tu vai muito mais longe, cara. Tu se torna muito mais persistente, né? Que nós estava falando ali, né? Exato. E aí o cara sozinho, às vezes, ele fica frágil, né? Porque todo mundo que fica sozinho, ele fica frágil, cara, de alguma forma, né? Fica Exato. presa fácil, como diz, né? Exato. Faz sentido. Uma coisa que na nossa metodologia também faz muita diferença, que aí nós trabalhamos, que é a questão da comunicação, que é a nossa terceiro pilar, sabe? E dentro da comunicação nós trabalhamos uma das coisas que eu acho mais importante, tanto na criação de marca, né, como no próprio branding da pessoa, né, que chama-se a história dela, cara. A tua história, ela é uma história de experiência que até eu criei a marca da minha fraternidade ali, comunidade, ela se chama-se One Digital. Muitos olharam e falaram, tem a ver com marketing digital. Eu falei, não. Eu falei, se você olhar para tua mão agora, olha aí para tua mão. Olha bem na tua digital aí. Essa tua digital, ela é única, entendeu? Então, tu lembra lá antigamente que a gente, para assinar lá, você ia lá com o dedo lá Carimbo até me ali. esqueci o nome, né? Sim. É depois que surgiu a assinatura, né? Então, aquilo ali era uma marca, cara. A marca, ela surgiu quando os caras lá não pegavam lá os boi, né? E aquela marquinha lá para identificar que aquela Era te pertencia, né? Claro. Então, hoje nós, como empresa e como pessoas também, que as pessoas também são a marca, né, cara? Então, hoje nós marcamos que com a nossa digital a vida das pessoas. Quando se trata de marca, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: como eu quero marcar a vida das pessoas? Então, a nossa marca, eu entendi o seguinte, que ela é a junção de três entidades, que é as pessoas, a pessoa, você, né? Depois, o produto e serviço. E terceiro é o marketing, né, cara? Que aí é aquilo que tu vai... Não, deixa eu corrigir aqui. A primeira é a pessoa, você, né? Sim. Segundo, produto e serviço. E o terceiro, o cliente, cara. Então, é isso que a gente faz, sabe? A gente linka o Samuel, a marca do Samuel, com o cliente, sabe? Que hoje muito a gente chama-se de empresas flywheel, não sei se já ouviu falar. Não. Que são... É um termo, né, usado para empresas e marcas que são voltadas e o foco dela é o cliente. Claro. Então, eu estudar o meu cliente... E essa empresa, ela foca em todo tipo de cliente ou ela direciona para um público específico? Não, aí tu faz um estudo, né? Sobre o teu público, a gente chama de persona, né? Quem eu quero atender, o meu público ideal, né? O avatar, como muitos falam. E aí, toda a tua personalidade, o teu produto, serviço e a tua comunicação é alinhada com isso. Eu até via, trazendo isso com uma marca que eu vi há pouco tempo da Jaguar, não sei se tu viu, que eles mudaram o brand dele Sim. total. E tu acha que aquilo foi um tiro no pé, assim, ou foi uma boa estratégia? Porque eles não viam um crescimento tão grande, mas ela é uma marca que ela conversa com outro público, né? Eu mesmo tinha muita vontade de ter um Jaguar. Quando eu olhei ali, cara, realmente passa uma mensagem como se fosse um cosmético, aquele logo. Não sei o que tu pensa sobre isso, assim. Eles quiseram, na verdade, expandir, né, o público, na verdade, ali. Foi uma tentativa, tinha um público seleto, que é o correto, que é o que eu defendo, entendeu? E eles quiseram, para mim, um tiro no pé, entendeu? Eu posso até queimar minha língua, pode vender mais. Claro. Mas para mim, como aí um consultor de marca, eu não sei se tu lembra, um tempo atrás a Burger King colocou o Kid de Bengala. Tira aquilo ali, é uma coisa pesada. Rapaz, eu até tenho uma postagem no meu Instagram lá onde eu explico, né? Porque às vezes as pessoas querem... eu quero ficar viral, eu quero isso, eu quero viralizar, e vale tudo, né? Não, por isso que eu falo quando nós construímos a nossa base ali, que é a
a extração de valor, o posicionamento, e aí é uma comunicação assertiva, cara, essa é a base, entendeu? Quando tu vai jogar em algo como um funil, um empilhamento de funil de vendas, que a gente fala muito do online hoje, aí o resultado ele é concreto, porque tem base. Tem muitas pessoas que pensam que é só assim, né? Divulgar. Outra coisa que eu vejo muito, eu tenho que divulgar, eu tenho que investir em publicidade, eu tenho que fazer o tráfego pago, o marketing, né? Cara, eu costumo falar assim, 3 coisas que eu falo. IA, hoje em tempos de IA. Publicidade e dinheiro, ele só serve para impulsionar aquilo que tu é. Se tu é muito ruim, cara, vai dar ruim. Agora, se tu tem algo muito bom e impulsionar isso, Claro. entendeu? Então vai ser melhor ainda, vai impulsionar. E faz sentido, assim, eu hoje, dentro do meu nicho da tatuagem, eu entendi que eu me conecto e tenho mais clientes homens do que mulheres. Só que aí, por um bom tempo, eu fui falando para os dois, para ambos. Até entender que, cara, meu trabalho é um trabalho mais masculino, assim. Não vou dizer que não tatuo, que tem um estereotipo, só a mulher faz esse daqui, mas geralmente é o público masculino. E por muito tempo eu falei, sabe, para ambos, até entender exatamente esse posicionamento. Aí eu vi, agora tá chegando mais homens, que é o homem. Eu até uma questão que eu ia te perguntar. Tu acredita que essa persona que vem, como falam, tu tem que encontrar tua persona, ela é muito parecida com o expert, ou a pessoa, ou a empresa, ou não? Quando você faz esse papel, essa tarefa de casa aqui, que é a tua identidade, alinha com a tua marca, alinha com a tua comunicação, tu se torna como se fosse um imã. Aonde o teu cliente ideal, ele é atraído até algo assim, o posicionamento, na verdade, ele é só o meu posicionamento, o que é? O posicionamento, ele nada mais é que no quartel, por exemplo, entrar em posição, entendeu? Então, primeiro tu tem que saber qual que é a luta. Depois a posição ali para estar numa formação legal, entendeu? Claro. Esse é o posicionamento que eu vejo para tua marca, mas tem muitos que vê o posicionamento igual eu te falei do arquétipo, que é, cara, eu vou ver como que é o meu cliente, quem que é minha persona e daí eu vou me posicionar. Não, cara. Entendeu? É o contrário, porque aí é o cara que está disposto a fazer qualquer coisa, a vestir uma máscara, a fazer, que nós falamos do Burger King, a postar coisas que não faz sentido, entendeu? Não combina com a Não marca. combina, não tem congruência, entendeu? Com aquilo que tu é. Exato. Então, ao momento que tu pega e faz isso, cara, não tem erro. Fica tudo alinhado, não fica desalinhado. Tu vai atrair realmente Exato. quem tu deseja, entendeu? Aquilo que faz sentido para aquilo que tu faz. Batendo nessa... É perfeito que tu colocou. Batendo nessa tecla do inimigo. Cara, hoje o meu inimigo, né, que eu trago pro meu cliente hoje, é a busca de tatuagem rápida, né? No caso ali, eu levo... Antes eu fazia uma tatuagem em X tempos, hoje eu faço em muito mais tempo. E eu entendi que esse cliente que ele busca um trabalho de qualidade, ele busca realmente um trabalho que eu vou fazer com paciência, eu vou fazer com excelência. Sim. Ao mesmo tempo que eu encontro o que faz lá com anestesia, e eu não fico me posicionando hoje contra essas, né? Até aconteceu agora de um cara falecer por causa de anestesia, mas eu não me posiciono contra eles, até falei há poucos dias. Mas eu já deixo claro pro meu cliente, eu não uso anestesia e o meu trabalho é com paciência. Eu vou falar, mas eu queria fazer um trabalho rápido. Cara, eu não trabalho dessa forma. Sim. Entendeu? O Samuel, o posicionamento, ele é doído, cara. Ele é doído, entendeu? Porque no momento que tu sabe quem tu quer atender e tu sabe do valor que você tem, então você se posiciona dessa forma e aí o que acontece? Aquele o curioso que quer só preço ou o cara que não faz sentido para você atender, você vai ter que falar não pro cara, entendeu? E aí o que acontece? Tem muitos que querem atender todo mundo. Exato. E aí talvez o cara pense que vai perder dinheiro, mas se ele suportar um certo tempo, cara, aí os resultados acontecem. Vamos supor assim, aconteceu comigo na época
de barbearia, que tinha barbearia, por exemplo, né? O que acontecia? O cara chegava lá, nosso preço sempre foi porque nós priorizava o que? O nosso serviço de qualidade, um atendimento de qualidade. Nós passava ali, nós focava na experiência do cliente. Claro. Aí o cara chegava ali, cara, mas é X, cara. Daí eu falava, amigo, ó, é o seguinte, ali tem fulano que atende por X e tal, tal, tal. E aí os caras às vezes falam, cara, você é ignorante, velho. Então eu falo assim, não é ser ignorante, é você saber o que você quer, cara. Porque quando você tem isso bem definido, cara, você não fica engolindo tudo que vem, sabe? Claro. Então você é posicionamento. Isso é posicionamento. Falar, cara, não, você tá procurando o quê? É preço? Não é comigo, cara. Uhum. Exato. Concordo. Total. Faz total sentido. Tava falando lá e depois pulei para outra coisa que sobre a história, né? Uhum. A história, ela é algo importante. A nossa experiência, ela é como a nossa digital, como eu tava falando lá. Aquilo que tu passou, só tu passou, cara. Claro. E aí tem duas coisas que eu falo. Quando tu conta, aquilo conecta com as pessoas quando ela passa pela mesma coisa, sabe? Então, nós estávamos falando, né, com o Frater, né, sobre ele falar do momento que ele teve lá de ruim. Claro. E o que acontece? Hoje, no mundo de internet, você quer falar só das coisas que você é bom. Só daquilo, cara, que deu certo. Nem eu falei, eu já quebrei várias vezes, cara. E aí, esses dias, uma pessoa que faliu uma vez falou, mas como que você conseguiu sair tantas vezes? Então, assim, eu falo que o propósito de vida das pessoas é o seguinte. Nosso propósito de vida é simples, cara. Em vez de você ficar aí buscando, qual que é meu propósito? Cara, é servir. E servir, como que eu sirvo? Eu sirvo de duas formas. Eu sirvo primeiro com o dom que eu tenho, com o meu talento. E segundo, com aquilo que eu passei de ruim, cara. Com minhas dores que eu passei. Porque tem muita gente que ele tá passando pela mesma situação que eu tive experiência. Eu sei como que sai, só que aí eu não ensino pra ninguém. Eu me Ou eu não fecho. falo, né? Porque, eu tenho vergonha, o que vão achar? Exato. Então, é dessa forma que você vai descobrir o teu propósito. Todas as coisas que são o propósito. A pessoa, ela só encontra o propósito no caminho. Porque se eu te falar hoje, qual que é o teu dom? Ou quais que são as tuas dores, tu até sabe, mas tu vai, cara, eu vou pensar aqui, Peraí, deixa eu... Não, cara, quando tu vai indo no caminho, tu vai encontrar situações que tu vai precisar. Não sei se tu já escutou ou tu já assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Eu acho que já. Já assistiu? Eu acho que já. Ele é sobre o Jamal Malik, né? Onde ele vai para um programa de perguntas e respostas, tipo o do 1 milhão lá do Silvio Santos, sabe? Uhum. E aí, aquele filme, ele me desbloqueou em muitas coisas, cara. Porque toda pergunta que o cara faz lá para ele, aí passa o filme na cabeça dele, sabe? De experiências que ele viveu. E aí ele vive aquela experiência, passa no filme e aí ele traz à memória dele a resposta. Compartilho. Então, o teu propósito é esse, cara. A tua experiência de vida, com aquilo que tu tem de talento, sabe fazer, é com isso que tu vai ajudar as pessoas. Exato. E aí, no momento ali que tu tiver dificuldade, tu vai se lembrar daquela passagem que tu passou. Trazendo isso, eu escutei há poucos dias num podcast até, o cara falando sobre... Foi feito um estudo, né, sobre o servir. Que toda vez que tu serve alguém, né, de uma forma sem esperar nada em troca, tu recebe, né, ocitocina, se eu não me engano. Sim, Aí o cara, ele contando que ele tava dentro do Starbucks e ele, eu quero pagar da pessoa que tá ali. E saiu fora, né, pagou e ele se sentiu bem. E ele falando que, isso é legal até que as pessoas, né, que estão acompanhando vão ver. E aí ele contando uma história, que o cara tava dentro de uma cafeteria e entrou 3 senhoras. E aí, quando entrou, ele lembrou da mãe dele. E naquele momento ele pensou, nossa, como eu gostaria, né, de tomar um café com a minha mãe agora nesse momento. E aí veio aquela voz assim, pô, por que tu não paga um café pra elas lá então? E ele chegou, olha, desculpa, eu queria falar com vocês e... Eu perdi a minha mãe faz um tempo e eu senti muita vontade de tomar um café com ela e eu resolvi ofertar pra vocês um café. Uma delas saiu dali, foi lá e abraçou ele e disse, eu perdi meu filho há 1 ano exatamente também e eu quero te abraçar. Então, as pessoas que estão escutando agora, elas também receberam
Porque não é só quando tu faz o servir, quando tu conta. Então, olha que interessante a gente contar a nossa história, né? Contar essa história que eu Sim, contei. Então, para as pessoas entenderem o quanto é bom a gente servir e compartilhar, né? Isso que a gente está sim, fazendo aqui, né? compartilhar. É uma das coisas que eu levei, que me despertou, principalmente gravar aqui com vocês, gravar também outros vídeos, me despertar nisso, que eu falo assim, cara, a mensagem que tá dentro de você, ela é única e tem muitas pessoas esperando por essa mensagem. Claro. Então, como tu disse aí, né? Cara, será que eu vou falar da minha mãe? Será que, né, as vulnerabilidades nossa, né? Nós não queremos deixar à vista para ninguém, né? Nós queremos ser Claro. o super-herói, como eu disse. Então, isso aí é que vai fazer a mudança, entendeu? Essa ocitocina, sabe? Que aí transforma o cara que recebeu, o cara que o outro que viu ali, né, no momento, cara, e vai gerando, né, uma bola de neve. Exato. Mas hoje o grande problema é esse. Eu tava falando aquela hora ali sobre você dar sem ter o interesse de nada em volta, de nada em troca, entendeu? Porque hoje as pessoas estão interesseiras, cara. Interesseira no momento de chegar, se aproximar de pessoas, porque o que será que ele pode agregar na minha vida, entendeu? Exato. Antes de servir, ela quer algo em troca, entendeu? Então, isso é interesse. E isso que nós precisamos mudar. Chegar nas pessoas, servir, sem querer nada em troca. Esse é o segredo. Perfeito, meu irmão. Perfeito. A gente já está se encaminhando aí, né, para quase pro final. E queria que tu deixasse aí uma mensagem, né, para o público que está nos acompanhando, né, para esse Baloec tal, que vamos ter mais pessoas que vão estar aí com a gente. E exerce aí o teu servir já exerceu bastante já, mas deixa aí, irmão, uma mensagem, né, que tu acredita que pode impactar as pessoas que vêm de dentro aí, e é isso. Eu tenho uma experiência, poucas pessoas sabem que em 2004, quando eu servi o quartel, nós tínhamos uma missão de andar 50 quilômetros. E aí ali incluíram algumas pessoas do ano anterior, sabe? As pessoas mais antigas lá no quartel, para quê? Para nos ensinar o caminho. E aí os mais antigos ali sabiam um atalho. Só que nesse atalho ele tinha, aqui eu não sei como que falam, mas lá para nós é brejo, sabe? Tem uns que falam sanga, outras não sei o nome como que é aqui, sabe? Mas e aí quando eles chegaram lá, todo o ano anterior tava seco. Uhum. E aí naquele momento ali ele tava com água, sabe? E aí de repente e falou: "E agora, cara?" Você falou: "Se nós pegar e for fazer a volta, nós não vamos cumprir a missão. E vai ficar muito longe, cansativo, e tal, né?" Aí ele falou: "E agora, o que que vocês sugerem?" Né? Perguntou se nós estávamos entre uns 50 mais ou menos. Aí um falou: "Não, vamos atravessar, ué. Vamos atravessar." Aí tá, mas e como? Aí veio um ali e tal, deu uma olhadinha ali e tal, pulou lá, cara, já afundou até o pescoço, assim, falou: "Não, aqui não dá." E eu sempre vivi nesse mundo, assim, de roça, sabe? Meio no interior e tal. E aí eu falei: "Não, isso aí é fácil." A gente tinha, assim, algumas partes que era onde tinha a planta, né? Na plantação ali, tu ia pisando e tal. É como se fossem umas pedras, sabe? Umas pedras e tal. E aí torcer pra tá firme, né? Não afundar. E aí o cara, daí eu falei: "Cara, pode deixar." Daí eu peguei e comecei, cara. Pum, pula aqui, pula ali, pula lá, tal, tal. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu vi, tava lá no meio, eu olhei pra trás, todo mundo vindo, cara. Entendeu? Entendeu? Aí, o que que eu tiro isso de lição, cara? Tem coisa que você tem que tomar atitude. Uhum. Tem coisa que você tem que fazer pra mudar a vida de muitos outros, sabe? Uau. Tem coisas que Jesus não fez um ato onde ele deu a sua vida ali e resgatou o mundo inteiro. Então, para de procrastinar, para de ficar nessa modo de conforto, entendeu? E vai pra cima, que você pode conquistar muito mais e aí tu arrasta
outros com você, sabe? Essa é a mensagem que eu quero deixar. Perfeito, meu irmão. É isso então, Baloec Talk. Gratidão, meu irmão, pela tua presença aqui. E gratidão a todos que vão nos acompanhar. É isso. Certinho. Caraca, certinho o tempo.